Eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal falando sobre consórcio para construção, mas nesse vídeo eu resolvi fazer algo mais didático para te ajudar e te mostrar como é simples construir o teu imóvel através do consórcio. Olá, consorciados! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Felipe Consórcio, o canal que te fala a verdade e que te leva para o melhor negócio. Então vamos direto para o assunto. Etapa número 1. Para se construir, o que é fundamental? Qual é a primeira coisa e mais necessária? É o terreno, a terra. Pessoal, o imóvel nada mais é do que a terra, o terreno. É a terra que não se move, isso que é o imóvel. A construção de um imóvel, ela pode mudar. Você pode ter um imóvel num terreno ser uma casa, depois a casa ser derrubada e ser um prédio, depois outro prédio ser derrubado e voltar a ser uma casa, depois ser derrubado e voltar a ser o terreno. Logo, o imóvel é o terreno. Então, caso o terreno ainda esteja alienado, ele ainda tem a dívida, isso aí não é um problema. Você pode contratar um consórcio de um valor maior para usar essa diferença, fazer a quitação do terreno e usar o saldo restante para fazer a sua construção. E caso você ainda não tenha o terreno, isso também não é problema. Você pode fazer um consórcio, esse consórcio compra o terreno que você indicar e com a diferença você também faz a construção. É por isso que em muitos casos vale muito mais você só comprar o consórcio, só fazer o consórcio, do que comprar o terreno pela uma loteadora e fazer um consórcio ou um financiamento para fazer a construção do imóvel nesse terreno. Pois a gente pega esses casos em grande número aqui na Felipe Consórcio, que é o seguinte: a pessoa compra o terreno, ela já está pagando a parcela do terreno. Pois muitas pessoas não conseguem pagar as duas parcelas juntas. Então a pessoa que comprou o terreno direto com a loteadora está pagando uma parcela. Aí ela tem que vir aqui fazer um consórcio, né? Uma administradora de consórcio, contratar um consórcio. Só que esse consórcio tem que ser de um valor que vai dar para quitar o terreno e ainda fazer a construção. É como se ela estivesse pagando 3:2. Por que 3:2? Porque quando você só faz o consórcio, você comprar um consórcio para duas situações diferentes: comprar o terreno e construir. Quando você já tem o terreno, você compra o consórcio para construir, é uma situação só. Se o seu terreno já está quitado, você compra o consórcio para construir o seu terreno. Se o seu terreno ainda não está quitado, você está pagando a parcela dele, aí você tem que pagar a parcela de um plano de consórcio para quitar ele, então é como se você tivesse dobrado essa mesma situação, pagando 2:1, e você ainda tem que pagar um valor a mais do consórcio para poder quitar esse terreno, é como se fosse 3:1. Então, na maioria das vezes, não vale a pena você pagar um terreno ou um consórcio para quitar esse terreno e fazer a construção. E aí agora vamos para o tipo do terreno. Pode construir em qualquer terreno? Então, o terreno mais comum, que toda administradora praticamente aceita, é o terreno urbano. Então, sempre que você tiver um terreno urbano, pode ter certeza, você não vai ter qualquer dificuldade em construir, seja imóvel residencial ou comercial. Vamos falar agora do terreno, quando você quer construir num terreno que já possui um imóvel. Nesse caso, o termo que a gente utiliza não é construção, é uma construção, mas é mais falado como ampliação. Pois se já existe um imóvel, uma casa, um comércio, um salão, um galpão construído naquele terreno, você está ampliando o imóvel. Nesse caso, o imóvel tem que estar todo regularizado, porque ele vai entrar como garantia e você vai poder executar, fazer mais construções nesse mesmo terreno. Terreno rural, nem todas as administradoras aceitam imóvel rural como garantia. Então, quando o terreno está localizado numa área rural, a primeira coisa que deve ser observada é se a administradora aceita imóvel rural como garantia. Tem os casos dos terrenos que têm algum tipo de documentação pendente. Esse tipo de situação não impede de você contratar o consórcio já
se planejando para uma construção futura. Mas saiba que você só vai poder utilizar a carta, o crédito do consórcio para a construção, se você regularizar a documentação do terreno, porque se essa documentação não estiver regularizada, esse terreno não vai poder ficar como garantia para a administradora de consórcio. Outro caso muito comum são os terrenos de família, quando, por exemplo, o filho tem lá um terreno da mãe, tem um espaço sobrando, ele quer construir a casa dele naquele imóvel, pode ser de uma empresa, existem várias circunstâncias em que isso acontece. O consórcio sempre deve estar em nome do proprietário do terreno. Não tem como você fazer um consórcio, por exemplo, no nome da pessoa A e construir no terreno da pessoa B. Você pode até ter o consórcio em nome de A e o terreno em nome de B, mas na hora que for utilizar esse dinheiro para a construção, algum tipo de transferência de titularidade vai ter que ser feita. Ou o terreno que era do B vai ter que passar para o nome do A, ou o terreno que era do nome do B vai ter que passar para AB e o consórcio também vai ter que virar AB, ou vice-versa. Ou se o terreno está no nome do B, a pessoa que é da dona do consórcio consorciado vai ter que transferir para a pessoa B para poder utilizar. É um fato que o terreno e o consórcio devem estar em nome da mesma pessoa para poder ser utilizado. Então, resolvido a questão do terreno, agora a gente vai para a etapa número 2, que é a obra. Antes de mais nada, eu já vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, que é muito importante para nós, deixa seu comentário, deixa a tua dúvida, a tua opinião, fala o que você está achando do vídeo para que a gente traga conteúdos ainda melhores. Você pode deixar sugestões de vídeos aqui também. E se você ainda não conhece, quer conhecer melhor do nosso trabalho, entre em contato pelas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e para contratar o melhor negócio em consórcio, você pode entrar em contato pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp. E vamos já falar de obra, eu já vou começar com uma observação muito importante. Nem todas as administradoras de consórcio fazem construção por acompanhamento do metro quadrado. O que isso significa? Nem todas as administradoras aceitam liberar o dinheiro do consórcio conforme o andamento da obra. Tem administradora que só aceita que o consorciado utilize o crédito para a construção se o consorciado deixar uma garantia de 100% do valor da obra. Exemplo, o consorciado tem uma carta de 300 mil para construir um imóvel. A administradora não faz acompanhamento de obra, então ela só libera esse dinheiro para fazer uma construção se a garantia, se o terreno já for avaliado em 300 mil reais, que é 100% do dinheiro que ele está pegando. Agora, se o terreno não valer 300 mil, se ele for avaliado em 100 mil, ele não vai poder ficar como garantia. Nesse caso, a administradora aceita um outro imóvel como garantia, que pode ser no seu nome, pode até ser no nome de uma outra pessoa. Mas se esse imóvel, outro imóvel, estiver no nome de uma outra pessoa, vai ter que fazer aquele processo que eu acabei de explicar lá no terreno. Transferir ou titularidade do consorciado ou do dono do imóvel para que ele possa entrar como garantia. Então, com a carta contemplada, você não pode fazer qualquer tipo de obra. Se tratando de obra de alvenaria, ou seja, lá tijolo, cimento, pedra, areia, vai bater laje, esse tipo de obra, você pode fazer qualquer tipo de imóvel, residencial ou comercial. Caso o imóvel, você vai fazer lá uma casa muito bonita, bem estruturada, só que o imóvel é rural, o terreno é rural, então você tem que observar se a administradora aceita terreno rural. E aí a gente vai ter casos que não são aceitos, tipos de imóvel que não são aceitos ser construídos com a carta de consórcio. Por exemplo, pode ter administradora que vai negar imóvel feito de madeira, pode ter administradora que nega imóvel onde vai ser feito com laje de isopor, com container. Tem clientes que já perguntaram para mim sobre construção container. Tem muita administradora que nega esse tipo de obra. Então, o tipo de obra mais aceito pelas administradoras é aquela obra comum brasileira que é de alvenaria. Qualquer outra obra diferente desta, é importante consultar se a administradora aceita, para que na hora que você esteja contemplado pronto a utilizar o crédito, você não tenha qualquer tipo de problema. Para
Para usar o dinheiro do consórcio, não necessariamente você precisa contratar uma empresa, uma empreiteira, uma construtora, uma empresa de engenharia. Nada disso. Você pode tocar toda a sua obra sozinho. O dinheiro do consórcio cai na sua conta, então você não precisa contratar nenhuma empresa para isso. A única coisa que a administradora vai exigir é que a sua obra tenha um cronograma físico-financeiro, um memorial descritivo, que é um documento que vai dizer tudo o que vai acontecer na obra, assinada por um engenheiro. Então você não vai precisar necessariamente de uma empresa, você vai precisar no máximo de um engenheiro que vai cooperar com você em alguns itens desse processo. E aí, conforme eu falei, a liberação dos recursos é feito direto na conta do consorciado, e isso quando a administradora aceita o acompanhamento por metro quadrado, cronograma físico-financeiro da obra. Agora, se também for, o cliente deixou 100% da garantia antecipada, o valor da obra também é pago na conta, direto na conta do consorciado. Muita gente pergunta também sobre se tem que pagar muita vistoria. O número de vistorias vai depender do número de etapas que vai ser aprovado pela administradora. Em média, umas 5, 6, no mínimo, aí, vistorias numa obra. Tem vistoria, eu já vi obra acontecer com consórcio com apenas 3 etapas, 3 vistorias, mas isso depende muito de uma série de fatores. Mas eu diria que no mínimo umas 3, no máximo umas 10. Outro ponto que é muito perguntado, e provavelmente você tem essa dúvida, é se você pode mobiliar o imóvel usando o próprio consórcio, comprar toda a mobília, né? Hoje tem muita mobília planejada no Brasil, esse conceito de imóveis vem mudando muito. Você não pode utilizar o dinheiro do consórcio para mobiliar. É possível, nos planos de consórcio, você conseguir, digamos, ter algum tipo de sobra de recursos que você acaba até conseguindo utilizar dessa maneira, mas falando de forma direta e de acordo com os regulamentos das administradoras, você não pode utilizar do consórcio, do recurso do consórcio, por exemplo, para pagar um fornecedor de imóveis. E aí, para você ter a liberação desses recursos, a aprovação do consórcio, os principais documentos que você vai precisar apresentar é cronograma físico-financeiro da obra, memorial descritivo, que é um documento que vai conter aí todas as etapas e tudo que vai acontecer na obra. Você vai precisar da alvará de construção emitido pelo seu município, e todos esses documentos, o cronograma físico-financeiro e o memorial descritivos, vão ter que serem feitos e assinados pelo engenheiro devidamente registrado no CREA. Pode haver, obviamente, outros documentos, esses são os principais, mas pode haver outros documentos que vão ser solicitados ou conforme a prefeitura do teu município, ou conforme o tipo de obra que você está executando, ou conforme uma exigência a mais de alguma administradora. E aí, depois que tudo isso está entregue para a administradora, não significa que a administradora vai, por exemplo, cumprir o cronograma conforme ele está. Ela analisa, e toda administradora hoje em dia, que, por exemplo, faz acompanhamento de obra, ela quer ter o menor número de etapas possível. Então, às vezes você pode distribuir um cronograma em 5 etapas de 20%, e a administradora entender que aquele cronograma, de acordo com o terreno que foi apresentado, ele é muito bom, e ela divide em 3 etapas de 33% cada uma. Então, a forma como o dinheiro é liberado também depende muito do procedimento da administradora. Os melhores procedimentos que existem no mercado são das administradoras que pagam a primeira etapa, aliena o terreno e vai lá. Se você mandar um cronograma em 5 etapas e ela dividir em 3, ela te paga 33% da primeira etapa, bota o dinheiro na sua conta e você tem que executar conforme o cronograma. Executou? Vai vir o engenheiro da administradora, vai vistoriar, vai reavaliar a garantia e pode ser que ele te libere os outros 33%, como pode até ser que ele sinta que está bem feita, bem executada aquela obra, ele libera 45% da segunda etapa. Então está dando ali 88%. E aí pode ser um arremate no final, 12%, só para arrematar a obra. Então, no meio da obra, a administradora, inclusive, ela pode mudar o cronograma, ela pode aprovar o cronograma em 10 etapas, mas na metade da obra ela entendeu que a obra transcorreu muito bem e ao invés dela manter 5 etapas finais, ela divide em apenas 2. Então tá faltando 50% da obra. Ela, ao invés de pagar mais 10%, ela dá lá 25% e 25% termina a obra. E sempre esses recursos
vão entrar na sua conta. Pronto, finalizado a obra, nós chegamos na etapa número 3, que é a averbação da obra na matrícula do imóvel. Então, ó, terminou a obra, finalizou. Legal, você está super feliz, doido para morar no imóvel. Se for um imóvel da sua empresa, você está doido para mudar a tua empresa. Se for um imóvel rural, você está doido para ir viver no campo. Finalizou a obra. O engenheiro da administradora vai lá vistoriar e vai dar o ok no término da obra. Vai vir um fiscal da prefeitura, vai vistoriar o imóvel, vai conferir se aquele imóvel foi feito conforme a alvará de construção, o projeto que foi apresentado. E se o imóvel tiver todo ok, a documentação, tiver tudo legal, tudo conforme o projeto e a alvará, ele vai aprovar o imóvel e vai dar o habite. Ou seja, você pode habitar o imóvel, está tudo ok. Com o habite, você vai lá no registro de imóveis, vai pagar as taxas, vai cumprir com o procedimento do cartório e vai registrar aquela construção na matrícula do imóvel. A partir daquele momento, aquela matrícula, lembra do terreno? Na matrícula do imóvel vai constar que tem o terreno e que naquele terreno tem uma construção, vai dar todas as características da construção. Pronto, finalizado, agora é só morar e viver bons momentos nesse imóvel, alocar a sua empresa de um jeito muito melhor, revender esse imóvel e ter um baita lucro, ou alugar e ter uma boa renda. Então, se é isso que você quer, se é isso que você está precisando, entre em contato aqui pela nossa central telefônica ou pelo nosso WhatsApp e nós vamos te levar ao melhor negócio para você realizar o teu projeto. Felipe Consórcios realiza os melhores negócios e até a próxima.